Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o mesmo experimento anterior, né? No caso, utilizando o motor de passo. Só que a gente tem aqui um outro motor de passo, só que ele tem um encoder aqui, no caso linear. Então tem 28 furos nesse barramento aqui. E a gente consegue, através desse sensor, né? A gente tem uma malha fechada, então tem sensor, controlador e atuador. Ou seja, você consegue saber exatamente a posição que ele vai estar ali aqui linear, né, no caso. Então o encoder você consegue, por conta desses furos que tem aqui, verificar qual que é a posição e também saber a velocidade, qual que é a velocidade do seu motor. Esse daqui a pouco a gente vê, é esse motor que a gente está analisando. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ativar aqui para ficar do outro lado. Se reparar, esse motor aqui está no sentido horário e esse aqui também tá, os dois, né? Então, esse aqui a gente pode observar ó, que está girando no sentido horário. O passo desses motores, eu estava pesquisando aí o modelo dele. No caso, um parece que é NEMA 17 e tem 1,8 graus cada passo. Ou seja, para dar uma volta completa, ele precisa aí de 200 passos. Então, esse daqui, por enquanto, né, a gente tá só vendo os dois acionando. Então, o movimento aqui rotativo, tem uma correia dentada aqui, daí faz transformar em movimento linear. Então, a correia dentada e também tem uma, como se fosse uma engrenagem ali, né? Então, aqui, por enquanto, o que a gente pode observar? Aqui não dá para ver muito bem, mas tem um sensor aqui óptico, que é o encoder justamente. Cada vez que ele passa no furinho, ó, por exemplo, agora ele não tá no furo, então ele tá apagado. Passou em outro furo, ele vai lá e acende. Daí passou no outro, apagou. Passou outro, acendeu. Onde não tem furo, apaga. Onde tem furo, acende. Então a gente tem 28 no total aqui, desses daqui. O tempo que eu coloquei aqui tá de 10 milissegundos para poder fazer a troca ali. Então tem os dois motores aqui. Então, diferente desse que é em malha aberta, não existe realimentação. Esse existe a realimentação. Então, a gente consegue saber a velocidade dele e a posição através do encoder. Ele tem inclusive a saída aqui do sensor do encoder, a gente já vai verificar aqui no osciloscópio. Então aqui ele vai fazer nas sequências, tem que fazer para poder funcionar. O programa é exatamente o mesmo que lá do anterior que eu tinha mostrado, então nem vou entrar em detalhes. Daí aqui vamos observar no osciloscópio. É o seguinte, essa saída aqui está sendo medida pela ponta de prova aqui do osciloscópio. Então ali está vindo um sinal de 24 volts e aqui é o negativo, o ground. Então vamos tentar visualizar. Vou tentar mais um pouquinho de zoom. Beleza. Conforme eu for pressionando, a gente vai conseguir verificar um sinal aqui. Porque como fica liga, desliga, é um sensor óptico, tem emissor e receptor. Esse sensor aqui, o encoder. Então a gente consegue visualizar ali o sinal. Ele está indo aqui para girando no sentido horário, ou seja, o dispositivo ali está indo para a esquerda e agora está no sentido anti-horário, está indo para direita. Como a gente só tem um encoder, né, só tem um canal no encoder, não é AB, só é o canal a gente não consegue saber o sentido, se ele está no horário ou anti-horário. Consegue somente aí a quantidade de pulsos por num determinado tempo. Então, se a gente for observar, eu vou dar um pause aqui. Deixa eu ver aqui, vou dar um pause para poder fazer a análise. Pronto. Aqui congelando o sinal, a gente consegue tirar algumas informações, né? Vamos pegar aqui o cursor.
Vamos verificar o tempo aqui, né? O que ele está levando para dar cada um dos pulsos. Então ativei aqui o cursor do osciloscópio. Deixa eu verificar aqui. Tá, tem o cursor aqui. Eu vou ativar primeiro o X. X eu vou deixar no início aqui, ó, dessa onda. Então o X está indo no início dessa e ela vem, sobe, desce e volta aqui de novo. Então o X2, eu vou verificar nessa outra onda aqui. Pelo menos por aqui, né? Comparando essa com essa está em menos 50 e a outra está em mais 350 milissegundos. Ou seja, o tempo total aí, né? Da duração período dessa onda aí é de 400 milissegundos, né? Ou 0,4 segundo. Então, sabendo aí, por exemplo, a distância, se você souber a distância e nesse intervalo de tempo, a distância entre um furo e outro, entre um furinho e outro, você consegue saber a velocidade, né? A velocidade é ΔS por ΔT. Então, é quanto você percorreu dentro de um tempo. Então, esse encoder, né, ele passa as informações. Ele é utilizado bastante aí, principalmente na área de robótica, para você saber a localização de cada um dos motores, né? Qual que é a localização, por exemplo, lá do efetuador final lá do braço robótico. Então aqui é um exemplo aí mesmo. Se fosse calcular, eu tinha feito o cálculo, deu frequência igual a o inverso do período, ou seja, frequência igual a 1 sobre T, né? O T maiúsculo. Então nesse caso 1 sobre 0,4 segundo vai dar 2,5 Hz. Então a frequência de 2,5 Hz, a frequência dos pulsos aqui, né? Dos pulsos aqui linear, né? Não está relacionado à velocidade do motor ali, diretamente ali, porque a gente está com base na quantidade ali de furos ali. Seria a velocidade linear, né? Que a gente tá conseguindo medir. Estaria conseguindo. Então esse sensor aqui, esses carinhas aqui, né? Esses furinhos aqui, cada vez que a gente se movimenta, ele vai dando um pulso. Então você consegue ter uma precisão muito grande. Esse motor é utilizado bastante em impressoras, né, em CNCs, justamente quando você precisa ter uma precisão muito alta. Como eu disse, é 1,8 graus não cada pulso aqui, cada passo do motor. Esse motor aqui, cada passo dele é de 1,8 graus. Ou seja, precisa de 200 passos para dar uma volta. Então aqui é mais para a gente poder verificar aí o funcionamento. Então esse daqui tem um sensor para saber a posição e aquele outro aqui, né? Esse outro motor aqui não, né? Esse daqui como eu já tinha visto, é só girando mesmo. Mesmo assim, se ele não escorregar, não perder a posição dele aí, ele é preciso. Deixa eu trocar aqui o sentido. Então é muito rápido ali os pulsos. Ele aciona um de cada vez ali. Então eu poderia utilizar um microcontrolador ou, nesse caso, estamos utilizando o CLP, o Click 02 20 VTD. Ele tem saída transistor, são saídas aí rápidas, né? Mais rápidas do que se fosse saída relé. Beleza? Então aqui era só isso mesmo desse experimento aí. Obrigado.